Bora de informação exclusiva no Corinthians. Osmar Stabile, que é o presidente interino do Timão, planeja uma série de demissões para as categorias de base do Corinthians na próxima semana. A partir dessa segunda-feira, a ideia dele é dispensar Batata, Chicão, que foram ex-jogadores do Corinthians e hoje comandam o clube, além de Claudinei Musa e Alex Brasil. O Claudinei é o gerente geral da base, homem de confiança do Augusto Melo, chegou a ser afastado em meio a denúncias da Gaviões, mas voltou sob o comando do Augusto. O Alex Brasil foi contratado como diretor executivo de futebol da base. A ideia do Osmar Stabile é fazer essa limpa dispensando os 4 funcionários alvinegros ao longo da semana. Resta saber qual será o impacto de toda a confusão desse sábado. Só para recapitular, você que não assistiu ao vídeo da noite desse sábado, o Augusto Melo se auto-intitulou presidente do Corinthians de novo, mesmo tendo sido afastado na última segunda-feira pelo Conselho Deliberativo. O motivo dessa autoproclamação do Augusto tem a ver com uma senhora chamada Maria Ângela de Souza. Ela é a primeira secretária do Conselho de Ética do Corinthians e a Maria Ângela se autoproclamou presidente do Conselho Deliberativo. Isso porque em 9 de abril, uma decisão do Conselho de Ética decidiu por afastar o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. O problema é que 51 dias se passaram e não houve nenhum comunicado oficial ao Romeu Tuma sobre esse afastamento. E nessa sexta-feira, os membros do Conselho de Ética decidiram oficializar esse afastamento do Romeu. No dia seguinte, a Maria Ângela, que era a primeira secretária do Conselho, se proclamou presidente do Conselho Deliberativo, no lugar do Romeu Tuma Júnior. E a primeira medida dela foi de cancelar todas as decisões tomadas pelo Romeu Tuma desde 9 de abril, incluindo a reunião da última segunda-feira, que afastou o presidente Augusto Melo. O Augusto, a partir daí, se proclamou presidente de novo do Corinthians e foi tentar tomar posse nesse sábado à tarde, final de tarde, início da noite, lá no Parque São Jorge. O Osmar Stabile, que estava dando expediente, não entendeu nada e não concordou com a volta do Augusto, nem permitiu que ele se sentasse à mesa. O Osmar ligou para a polícia, que apareceu lá em grande quantidade, tropa de choque, torcedores também foram acionados. O metaleiro, que é um dos ex-presidentes da Gaviões da Fiel, chegou a ameaçar o Augusto de morte e toda essa confusão foi parar numa delegacia de polícia, com o Corinthians fazendo uma série de registros de queixa-crime contra o Augusto e o Augusto fazendo uma queixa-crime contra o metaleiro, a quem ele acusa, a quem ele garante ter sido vítima de uma ameaça de morte. Um verdadeiro caos. Na teoria e na prática, hoje, o presidente do Corinthians é o Osmar Stabile, até porque o Augusto não tem nenhuma liminar da justiça que lhe devolva o cargo de presidente. Mas essa é a várzea que se estabeleceu no Corinthians graças a pessoas que só pensam no poder e não no timão. A grande verdade é que o Augusto Melo tentou, via golpe, voltar ao poder e não conseguiu, pelo menos até agora. Você, o que pensa sobre toda essa história, já usa espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o atacante Biel, você lembra dele? Jogador surgiu, formado nas categorias de base do Fluminense e que esteve no Bahia antes de ser comprado no ano passado pelo Sporting de Portugal em negócio de 6 milhões e 400 mil euros. Pois bem, o Biel em sua primeira passagem pelo futebol português não conseguiu jogar. Foram apenas 7 partidas e 111 minutos em campo, nenhum gol, nenhuma assistência. Até por isso, o Sporting decidiu emprestá-lo para clubes brasileiros. O primeiro e grande interessado é o Grêmio, mas a tendência é que outros times entrem na disputa pelo ponta, que tem 24 anos de idade, pode jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Essa informação sobre a intenção do Sporting em emprestá-lo certamente vai mexer com o mercado nacional, até porque são vários os clubes brasileiros que precisam de jogadores de velocidade para atuar pelo lado de campo. O Biel deixou excelente impressão, especialmente nas temporadas de 23 e 24 com a camisa do Bahia, mas a forte concorrência no Sporting e um estilo de jogo muito mais intenso fizeram com que o Biel perdesse espaço. Quem sabe pode ser solução para o seu clube do coração. Se você acha que o Biel caberia, já usa espaço para comentar. Bora falar agora sobre o Corinthians e a notícia mais maluca dos últimos dias. Augusto Melo afirma estar de volta à presidência do Timão. Você lembra, né? Na última segunda-feira, depois de reunião do Conselho Deliberativo, o Augusto foi afastado e já há uma reunião marcada para agosto entre sócios para ratificar ou não essa decisão. Pois bem, na tarde e noite desse sábado, Augusto Melo apareceu no Parque São Jorge e se dirigiu ao quinto andar, o local destinado à presidência.
E de lá ele exigiu que o Osmar Stabile, que assumiu no seu lugar, saísse da sala da presidência porque ele estava de volta ao papel de grande mandatário alvinegro. O Stabile falou: que brincadeira é essa? E o Augusto se fez valer de uma história que eu vou começar a contar a partir de agora. No dia 9 de abril, o Conselho de Ética do Conselho Deliberativo decidiu afastar Romeu Tuma Júnior. Importante dizer que essa decisão partiu apenas do Conselho de Ética, sem aprovação de mais nenhum outro órgão. Só que, durante todo esse período de mais de 2 meses, ninguém notificou ao Romeu Tuma Júnior esse afastamento. Pois bem, nessa sexta-feira, o Corinthians, ou os aliados do Augusto, afirmam que enfim foi oficializada essa saída do Romeu Tuma Júnior. E a Maria Ângela de Souza, que é conselheira, diz ter assumido a presidência do Conselho Deliberativo no lugar do Romeu Tuma Júnior. E o primeiro ato dela foi foi cancelar todas as decisões do Romeu Tuma desde 9 de abril, entre tais decisões, a convocação e a realização da reunião para afastamento do Augusto na última segunda-feira. Então, na versão da Maria Ângela, que se diz nova presidente do Conselho Deliberativo, a decisão da última reunião da última segunda-feira está anulada e o Augusto Melo está de volta à sala da presidência. Quando se deparou com essa história, o Osmar Stabile chamou a polícia. Sim, viaturas de polícia foram acionadas para a retirada do Augusto Melo da sala do 5º andar destinada ao presidente do Timão. O Augusto passou meses e mais meses afirmando que não deixaria a presidência do Corinthians porque estavam tentando fazer um golpe. Para mim, esse é o mais claro golpe possível. Que barbeiragem estão fazendo com o Corinthians? Gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Já usa espaço para comentário e registra por aqui. Combinado? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Novidades importantes. O novo presidente corintiano, Osmar Stabile, conseguiu quitar nessa sexta-feira 2 parcelas importantes e que causavam enorme preocupação. Uma ligada ao Profut, a outra ligada ao PERSE, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O Corinthians tem uma série de dívidas com o governo, com empresas, com jogadores, e especificamente essas 2 dívidas, se não fossem pagas nessa sexta-feira, causariam um enorme problema. A do Profut, por exemplo, trata-se de um acordo com o governo, que se o Corinthians perde o pagamento dessa parcela, ele é excluído do Profut e passa a ter condições muito piores de pagamento de uma série de dívidas com o governo federal. Pois bem, o presidente Osmar Stabile conseguiu juntar 3 milhões para quitar o Profut e mais 4 milhões para quitar o PERSE. Essas questões estão resolvidas. A única coisa que eu não consegui descobrir é se o Corinthians recorreu a banco, a empréstimo, ou como ele conseguiu esses 7 milhões de reais, fazendo a lembrança de que assim que assumiu a presidência, no dia seguinte ao afastamento do Augusto, o próprio Osmar Stabile admitiu que não havia dinheiro nenhum no caixa alvinegro. Agora o Corinthians continua atrás de grana, até porque no dia 5 vence o pagamento dos salários do mês anterior. Vale a lembrança também de que o Augusto Melo dizia estar absolutamente tranquilo com as finanças do Corinthians, mas a realidade encontrada por seu substituto é completamente diferente. Para completar em relação ao Timão, informação importante sobre a data da votação dos sócios para ratificar ou não o impeachment do Augusto Melo. Essa reunião vai acontecer no dia 9 de agosto no Parque São Jorge. Eu já havia previsto para vocês que a atual diretoria deixaria para depois essa questão da votação. Eu até imaginei num primeiro momento que a votação para ratificar o impeachment do Augusto pudesse acontecer nos dias seguintes, mas não. Até para não perder a oportunidade de estar no governo, os atuais dirigentes alvinegros vão estender ao máximo o prazo e a votação do impeachment acontece apenas em 9 de agosto. E você, o que pensa sobre tudo isso? Já usa o espaço para comentário para deixar opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.